paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos tratar na lição de número 12, a penúltima dessa revista que temos trabalhado em todo esse último trimestre de 2020, o quarto trimestre, que fala da fragilidade humana e a soberania divina através do sofrimento e a restauração de Jó. Hoje é o ápice da revista, como poderíamos dizer, aonde Deus se revela ao homem. Quando Deus se revela ao homem, é o tema da lição de número 12. Tem um texto áureo que diz em Jó 40, versículo 6: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática diz que mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Sim, Deus, como temos falado, Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus que está presente, Ele é um Deus que trabalha em favor dos seus amados, né? Na leitura bíblica em classe, a manifestação do Senhor nosso Deus e a sua fala a Jó aparece no capítulo de número 38, no capítulo de número 39, 40 e também no capítulo de número 41. Então acompanhe aí comigo, vai aparecer na sua tela, tem a revista também, você tenha por perto, como sempre temos dito, uma Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, a nossa referência maior aqui nas aulas da Escola Bíblica Online, né? O texto de Jó 38 diz bem assim: Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Ainda em Jó 39, o texto vai dizer: Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os seus filhos, ou consideraste as dores das servas? Cantarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo e saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões do jumento bravo, a qual eu dei a ermo por casa e terra salgada por moradas? O 40 ainda vai dizer: Contempla agora o behemonte que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? É o versículo 24, o último do capítulo 40. Ainda o capítulo de número 41, o Senhor ainda fala: Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Aqui nós temos, na leitura bíblica em classe hoje, a manifestação do Senhor Deus respondendo a Jó. Olha que maravilha! Tudo que Jó mais queria era que Deus viesse a falar com ele, era que Deus viesse a se manifestar a ele, era que Deus viesse a responder a ele, para que ele se sentisse menos só, menos abandonado. Mas nosso Deus, ele vai provar para Jó, através de milhares de outras perguntas, cerca de 70 outras perguntas, que ele estava atento a tudo aquilo que Jó estava falando. Ele já começa o capítulo de número 38, o versículo de número 2, essa pergunta poderia ser aplicada a Eliú, que foi o último a falar, poderia ser aplicada a Bildade, Zofá, ele faz, mas também poderia ser aplicado a Jó, porque Jó, em muitas de suas falas, ele tentou se justificar, e enquanto ele convidava Deus para conversa, enquanto ele chamava Deus para conversa, enquanto ele queria que Deus estivesse presente na conversa para que ele se justificasse e apresentasse as suas razões, ele mostra que ele era alguém que
poderia estar diante de Deus, argumentando junto com o Senhor, e o Senhor, no versículo de número 2 do capítulo de número 38, como nós lemos agora na leitura bíblica em classe, já vai falar: olha, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O homem, por mais que saiba, ele nunca vai chegar a saber tudo o que precisa sobre a grandeza de Deus. Nosso Deus, ele é ilimitado, e assim existem coisas que nunca subiram ao coração do homem. O próprio texto de Coríntios, Paulo fala que aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração, que está relacionado ao entendimento, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, estar na presença do Senhor eternamente, nós iremos o conhecer como ele nos conhece, conforme ainda Paulo falou em 1 Coríntios capítulo de número 13, mas nós hoje estamos numa atmosfera em que nós não conseguimos entender a grandeza de Deus. Na verdade, nós não conseguimos entender sequer a nossa existência. Nós não entendemos muito bem o que nós vivemos, muito menos o que nós estamos vivendo agora. A gente passa pela vida tentando, como que por um espelho embaçado, discernir o que está acontecendo. E lá no futuro, o homem pode fazer planos, diz Provérbios, mas é Deus que permite a execução deles ou não. E isso é interessantíssimo, porque Jó também não sabia o que estava acontecendo com ele até agora, quando Deus vai falar, perguntando a Jó, não respondendo, mas perguntando a Jó acerca de uma série de situações, para ver se ele sabia tanto assim quanto ele achava. E enquanto ele pergunta a Jó, e Jó não tem o conhecimento necessário para demonstrar e responder a Deus, ele vai demonstrando a grandeza dele diante da pequenez do homem, a soberania de Deus diante da fragilidade do homem. O nosso Deus, ele é extraordinário, ele é maravilhoso e ele é digno de todo o louvor. Olha que coisa interessante, desde o começo do capítulo de número 40, bem como também o 38, versículo 1, 40, versículo 6, o texto da Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, né? A Bíblia vai mostrar Deus falando de formas extraordinárias ao homem em diversas situações, formas que são maravilhosas, literalmente. O que seria algo maravilhoso? Algo que transcende as leis da natureza. Eu estive no Chile, no deserto do Atacama, em fevereiro desse ano, antes da pandemia, e eu pude ver ali a formação de um pequeno ciclone que girava, e como é extraordinário um redemoinho, como é ali a movimentação das correntes de ar junto com as bancadas de areia, e chega a ser assustador. Era pequeno, bem pequeno, estava distante, mas eu pude lembrar daquilo que Deus fez e de como que Deus falou não só com Jó, bem como também com Elias. Deus falou do meio do redemoinho para Jó. E com Elias, olha o que aconteceu lá em 2 Reis 2, versículo 1 e depois o 11. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Gilgal, é sempre bom lembrar, significa lugar de pedras, e era da onde o povo de Israel saiu para ir para Jericó, ou seja, o povo que saiu para a batalha, ele saiu de Gilgal. Nós precisamos ir para a guerra para poder, mas antes de ir para a guerra, nós precisamos sair de um lugar que é a rocha. Nós precisamos estar firmados na rocha para poder sair para a guerra. E assim, antes de ser arrebatado, antes de vivenciar os seus últimos momentos junto de Eliseu, seu discípulo, Elias sai também de Gilgal. E isso é lindo. Nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Nós estamos numa grande batalha e nós só continuamos, perseveramos, porque a nossa caminhada começou em Cristo, a rocha. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo. Aqui vale a pena fazer uma defesa apologética. Elias não subiu num carro de fogo. O carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu num
redemoinho. Olha que coisa maravilhosa. Para Jó, Deus falou de um redemoinho. Logo depois, Deus levou Elias num redemoinho. A palavra do Senhor nos atrai. Imagina que se Deus falou com Jó do redemoinho e Elias subiu no redemoinho, eu quero ouvir a voz de Deus no redemoinho e eu quero que o Senhor me atraia ao redemoinho e que ele me leve a lugares mais altos. Sim, que o Senhor possa também colocar a palavra dele perto de ti, e se isso for no meio do deserto, como eu vi lá no Chile, se isso for até mesmo assustador, que se isso for até mesmo uma situação que aparentemente pudesse te gerar um certo transtorno, pois você não saberia como proceder, que você prefira isso do que qualquer outra coisa, porque é de lá que sai a voz de Deus, é de lá que sairá algo que te aproximará de Deus, e isso é extraordinário. Ainda Apocalipse 14:2, o texto da Bíblia Sagrada vai dizer que eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de uma grande trovão, e ouvi uma voz de harpista que tocavam as suas harpas. Olha, além do salmista, o texto de Apocalipse, João relata que a voz do Senhor era como a voz de muitas águas. Falando o Senhor, as servas vêm a parir, bramando o leão, quem não estremecerá? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, disse o salmista. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Deus é extraordinário. No meio do fogo, ele abre um caminho. Se passares pelo fogo, eu contigo estarei. A voz do Senhor abre um caminho, sim, um caminho no meio do fogo, no meio das labaredas de fogo. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, e o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Aqui no estado do Espírito Santo recentemente tem chovido muito. E quando nós vemos uma chuva muito forte, nós rapidamente, às vezes, somos assustados por um relâmpago, um clarão, um brilho, que aparece na nossa frente. Logo em seguida vem o trovão. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e depois nós também somos a luz do mundo. Primeiro vem a luz, depois vem o som da voz. Primeiro manifestou a luz e depois tudo que ele deixou de ensino para nós. Ele foi, enquanto ele estava aqui, ele é a luz, mas ele falou, depois vocês seriam a luz, e hoje nós estamos brilhando, refletindo a luz de Cristo que está sobre nossas vidas, sim, e também emitindo o som do céu. Nós somos aqueles que somos os portadores hoje. A igreja do Senhor é também uma forma que Deus se manifesta para expressar, para se revelar aos gentios, porque há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus, e que assim como um estrondo, como um trovão, a voz do Senhor possa ser conhecida entre aqueles que não têm acesso ainda por intermédio da minha e da sua vida, e que como um clarão de um relâmpago, algo que brilha no meio das trevas, possa ser a minha e a sua vida no meio dessa geração em trevas. Deus se manifesta como o som de muitas águas. A voz do Senhor é como o som de muitas águas, é como um trovão. A voz do Senhor, ela é maravilhosa, ela é poderosa, disse o salmista. Ainda 1 Reis 19, lá com Elias ainda, no versículo 11 até 13, a Bíblia vai dizer bem assim: e Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia:
O que fazes aqui, Elias? Veja bem, a voz do Senhor ela é poderosa, ela é como o som de muitas águas, ela fala como o rugido de um leão, e rugindo um leão, todos estremecem. Sim, a voz do Senhor faz parir as servas, ela é algo assustadora, mas também aparece como algo doce, como algo suave. Deus ele é multiforme graça e nós não conseguiremos o limitar. Se você ouve a Deus e sabe que Deus está falando contigo de uma forma, você aprendeu, as suas experiências te conduziram a entender quando Deus fala especificamente contigo de uma forma bem específica, bem diferente, amém, glórias a Deus, mas nós sempre temos de buscar conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, buscar discernimento dia após dia, para que Ele nos conceda também a sensibilidade de ouvir a sua voz em tudo, ouvir a voz do Senhor em todas as coisas. A experiência que Jó estava tendo, como nós citamos, a experiência que Elias teve, ela foi algo maravilhoso, como aconteceu também na vida de Pedro. E o nosso escritor, pastor José Gonçalves, ele relata acerca da pesca maravilhosa, onde depois de ter trabalhado uma noite inteira, Jesus entra no barco, o barco de Simão Pedro, e convida Simão a entrar mar alto, entrar mais adentro, entrar numa região mais profunda, faz-te a mar alto. Talvez o Senhor, através do sofrimento, estava convidando Jó a uma reflexão mais profunda e a um conhecimento mais profundo, mais íntimo daquilo que era Deus. Sim, de modo que Pedro foi convidado a ir a mar alto, a sair da superficialidade da beira da praia e ir lá lançar a sua rede. Ele sabia que ele tinha trabalhado a noite toda e não tinha pegado nada, mas no nome do Senhor, na palavra do Senhor, ele lançou a rede. Foi algo extraordinário. Tiveram que chamar até mesmo os companheiros para ajudar, e os dois barcos quase vieram a pique, de modo que Pedro ficou tão assustado que ele falou, prostrando-se aos pés de Jesus: ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Isso está registrado lá no livro de Lucas, e olha que Lucas era um médico. Lucas não era simplesmente um religioso ou alguém que... não, Lucas era alguém que averiguava os fatos. Ele era um cientista enquanto médico, de modo que ele não iria aceitar qualquer história. Era algo maravilhoso, que fica ainda mais maravilhoso quando relatado por alguém que não aceita qualquer informação. O livro de Êxodo 19, 16 até o 19 vai mostrar uma experiência acerca de que Moisés viveu, esse mesmo Moisés que no capítulo de número 3 ouviu a voz do Senhor que disse: o eu sou te enviou. Olha como é que Deus ele se mostra, ele se faz conhecido, ele se revela, até mesmo dando nomes, né? Ele era o grande El Shaddai, e depois ele veio a ser o Todo-Poderoso. Aqui ele é o grande eu sou. A Bíblia mostra o Senhor de diversas formas, né? Agora ele vai, como nós vimos lá no contexto do salmista, aparecer sobre o monte, e houve trovões e relâmpagos. Olha, e o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Deus se manifestava agora como fogo, e a sua fumaça subiu como uma fumaça de fornalha, e o monte tremia grandemente, e o sonido de buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, de modo que nós vamos ver que, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com vários dos profetas, Deus ele se relacionava com os seus servos. E isso é maravilhoso, porque o mesmo Deus de ontem é hoje e é de eternidade a eternidade, e ele continua se relacionando conosco, e glórias a Deus por isso. Quando Jó ouve a palavra do Senhor, no versículo de número 3, como nós lemos lá na leitura bíblica em classe, o versículo de número 3, o capítulo de número 38, o Senhor fala: agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Eu vou falar contigo, mas tu vai ter que me responder, cabra. No começo eu te chamei de homem,
Homem, tu é homem, rapaz. Alguém que tem uma postura séria diante da vida, um campeão. Lembra um dos significados de Ish que nós trabalhamos na primeira, na segunda e na terceira lição? Alguém que vence o pecado, que vence o mundo, que vence as astutas ciladas do diabo, que vence a carne. Isso era uma característica que o próprio Deus chamou Jó de homem. Então ele está falando, olha, toma de novo a postura de um homem para você se apresentar diante de mim. Eu me lembro que esse texto também acerca de cingir os lombos, ele é muito conhecido porque Paulo está falando no contexto de guerra. Um soldado, quando ele ia para a guerra, ele precisava cingir os lombos, cingindo os vossos lombos com a verdade, cingindo o lombo, botando um cinto que apertava na região aqui dos lombos, e assim levantando a túnica para que ele não pudesse tropeçar na túnica durante a batalha e pudesse ter mais agilidade correndo, Então era uma forma de estar preparado para poder enfrentar o que viria diante dele. Cinge os lombos de força e fortalece os teus braços, disse Provérbios 31:17. Olha, os lombos é onde estão, na região dos lombos, os rins. Os rins, eles são filtro, a força nossa. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da lição, quando nós falarmos um pouco sobre o Behemonte, ou Berremonte, conforme falam alguns a pronúncia. Nós vamos ver que há uma necessidade de nós termos um filtro puro, Muitas pessoas perderam a capacidade de filtrar as informações que chegam até ela e por isso elas enfraquecem. Cinge os lombos de força, fortalece os seus braços, as suas atitudes, as suas ações, as suas obras. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ou seja, estejam preparados, atento, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Veja, preparado com entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. São textos que falam acerca do que Deus estava convidando Jó a fazer, a cingir os seus lombos, porque isso era uma forma de como o Senhor estava manifestando a graça e a glória dele, porque os céus declaram a glória de Deus, disse o salmista no Salmo 19. Acompanhe comigo, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz a declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça sua voz. Não há forma de expressar comunicação nenhuma nesse mundo, aonde não se possa constatar a voz do Senhor, porque tudo veio dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo que existe mostra a grandeza do nosso Criador. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo. Eu acho lindo porque Malaquias chama Jesus de o sol da justiça, numa mensagem simbólica. Sim, de modo que ele também é o noivo. Olha que mensagem linda. O qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói. Ele virá resgatar a sua noiva, a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. No sol de meio-dia, tudo fica mais claro. No ápice do calor do dia, tudo fica extremamente nítido, nada fica escondido. Neemias 9:12 ainda diz: e guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Então Deus, ele se manifesta também como se manifestou ao povo de Israel e se relacionava com o povo de Israel, aonde durante a noite ele apresentava-se por uma coluna de fogo e durante o dia uma coluna de fumaça. Assim também o Senhor sempre ia com o povo pelo deserto, e isso é maravilhoso, porque Deus, ele passava. Mas eu acho interessante
que nós vamos ver que o Senhor falando com Jó, né, ele está falando, olha, vocês estão com entendimento, o seu conselho, o seu conhecimento, essas palavras são sem conhecimento, vocês estão obscurecidos, e Deus já tinha falado, haveria de falar anos depois, a figura do profeta Isaías no capítulo de número 41, calai-vos perante mim, ó ilhas. Parece que o Senhor está falando com os amigos de Jó e com o próprio Jó, vocês que são como ilhas solitárias, né, que parece que são perfeitas e completas na sua pequenez como uma ilha, calai-vos perante mim. Lá na frente ele vai falar bem assim, apresentai as vossas demandas, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Olha que coisa interessante, Deus vai falar com Jó e vai falar, você sabe quando eu criei todas as coisas, e ali vem uma série de mensagens riquíssimas que estão dentro do livro de Jó, que nós não teremos tempo, nem se nós ficássemos um trimestre todo só para trabalhar essa parte da revelação de Deus a Jó, com mensagens maravilhosas, porque Deus conhecia Jó através da criação, Jó conhecia a Deus através da criação, né, através de tudo que estava em volta dele, mas Deus vai mostrar que ainda assim ele não o conhecia. Olha lá o finalzinho do versículo 24 lá embaixo, eis que sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada, a abominação é quem vos escolhe. Falando de Israel estava o Senhor. Ainda lá em Isaías 40, esse mesmo Deus, ele vai falar bem assim, quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou as medidas do céu, os palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros com balanças. Quem foi que bolou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e o que desenrola como tenda para neles habitar. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas, sim, das estrelas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força e por quanto é forte em poder. Nenhuma delas faltará. É o que o Salmo 147 diz, que ele chama cada uma das estrelas pelo nome, e elas vêm e se prostram e o adoram. Esse é o nosso Deus que Isaías está relatando. É o Deus que, através de algumas perguntas, vai questionar a Jó. Será que você me conhece? Será que você consegue compreender a minha grandeza? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? No livro de Jó, lá no capítulo 38 e 28, Deus começa a perguntar para Jó acerca de alguns assuntos, e ele vai falando, né? Você sabe quem é que é o pai da chuva? Foi Deus que criou a chuva. Ela não existia antes lá do livro de Gênesis, antes de Noé, a partir do capítulo número 6, 7, quando há ali o dilúvio, né? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está falando com Jó, né? No capítulo de número 39, versículo de número 5 a 8, ele ainda diz: quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa, e a terra salgada por morada. Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor, a região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Eu quero fazer um breve comentário acerca disso aqui, porque são mensagens maravilhosas, simbólicas, que tem dentro do livro de Jó, né? Quem foi que deu a liberdade a alguém que é como um jumento montês, alguém que é selvagem, alguém que consegue fazer muita força, carregar muita carga, e que empaca quando precisa empacar, mas
mas que também vai e ninguém segura quando precisa ir em lugares altos como as montanhas. Eu lembro acerca de empacar, porque é engraçado, a gente lembra do jumento nisso. Quando Balaão queria fazer coisa errada, a jumenta ouviu a voz de Deus e viu o anjo do Senhor e parou. Balaão não. Ali fala de pessoas que estão atentas e sensíveis à manifestação do Senhor, né? É alguém que é livre. Quem foi que soltou as prisões do jumento bravo? Qual dei? É pregador bravo. Tem uns pregador que é bravo, a gente que fala a verdade, que não renuncia e que não abre mão da verdade, né? Deu o ermo por casa, como João Batista vivia no ermo, vivia no deserto, a terra salgada por morada. Olha que coisa interessante, a terra salgada, a terra como uma terra que tem seus sais minerais. Essa terra, lá no finalzinho, vai dizer que anda buscando tudo que está verde, a região montanhosa é o seu pasto, é uma terra que sempre tem pasto verde, é gente que sempre tem acesso a pasto verde, que vive em regiões mais elevadas, é gente que busca ter uma vida pautada nas coisas do alto, né? Olha, engraçado que diz bem assim, ele tá rindo do ruído da cidade, a cidade, as pessoas estão correndo atrás do vento, na sua correria para lá e para cá, enquanto ele está retirado. São pessoas que se retiram, mesmo em aglomerações, esse é um termo até complicado para hoje, né? Mesmo em cidades com muitas pessoas, cidades cosmopolitas, ele é alguém que está retirado e não perde o seu relacionamento com Deus, ele não está atento ao ruído da cidade, os seus muitos barulhos, as suas muitas vozes, ele seleciona quem está dando voz, não ouve os muitos gritos do condutor, a mídia, a televisão, a internet, as muitas lideranças que são apenas ruídos e que no final das contas tentam conduzir, e como Jesus falou dos fariseus, muitas das vezes são cegos guiando os cegos, são pessoas que estão buscando se separar do mundo, se separar para Deus, estão em lugares mais altos, sempre buscando pasto verde, intimidade e relacionamento com Deus, acesso a um alimento saudável que vem através da palavra. Ainda o Senhor fala com Jó no capítulo 39, ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros, dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. A águia tem uma vista extraordinária, é uma exímia caçadora, mas ela sabe que os seus filhotes podem correr riscos de predadores, mesmo sendo ela uma predadora, portanto ela constrói o seu ninho também em um lugar alto, ela constrói o seu ninho na rocha, lá nas montanhas, na rocha elevada. A águia, ela é alguém que voa, é um animal que voa acima das nuvens. Certa vez uma águia voando em cima de uma tribo indígena, ela viu rasando do lado dela uma flecha, e quando ela olhou tinha um caçador lá embaixo. E esse caçador, tentando matar aquela águia para poder comer, ela então elevou o seu voo, porque a águia voa alto, mas ela teve fome, se descuidou, e quando ela falou, o caçador já deve ter saído, deve ter passado bastante tempo, e quando ela desceu para ver se achava comida, a flecha cravou no seu peito, e enquanto ela ia caindo, ela foi meditando, por que eu fui tão tola? Eu sabia que eu tinha que voar alto, porque o predador queria me pegar. Sim, aí ela olhou e a tristeza aumentou quando ela olhou na ponta da flecha, a flecha para voar reto e alcançar e acertar a ela, tinha na outra extremidade penas de águia. Quando ela bateu no chão, prestes a morrer, a tristeza dela foi profunda, porque a queda dela iria gerar penas para outras flechas que iriam derrubar outras águias. Assim é quem resolve não atentar para o inimigo de nossa alma. Ei, você que pode ser chamado como uma águia, que tem uma visão especial, uma visão
espiritual. Esteja atento a ti e aos teus. Mantenha-se seu ninho lá em cima. Disse que a águia, quando ela fica mais velha, ela entra dentro de uma caverna, ela arranca as suas penas e depois ela arranca as suas garras e ela bate com seu bico dentro da pedra até cair o bico. As penas crescem, as garras novas também e o bico novo também. Com tanto tempo dentro da caverna, acumula-se uma certa cera em seus olhos e ela já renovada para poder viver mais cerca de 30, 40 anos, isso acontece entre 30 e 40 anos também. Quando ela sai, ela tem uma cera na frente dela, ela está renovada, mas tem muito tempo que ela não tem contato com a luz. O que ela faz? Ela pula do penhasco e dá o voo rasante em direção ao sol e vai subindo cada vez mais, e quanto mais ela sobe, mais o calor derrete aquilo que estava atrapalhando ela de enxergar. Que Deus possa te renovar. O Senhor está perguntando para Jó: você sabe aonde a águia constrói o seu ninho? Ô Jó, no meio do sofrimento, talvez seja a hora de você se renovar, que você que buscou construir a sua vida em mim e foi aquele que obteve de mim até mesmo um testemunho, você não se esqueça que eu te chamei como uma águia. A águia agora ela faz o que precisa ser feito, ao invés de reclamar e murmurar do sofrimento. Eu acho interessante que Isaías, no capítulo de número 40 ainda, muito forte esse capítulo, versículo 31, ele diz que os que esperam no Senhor, olha, me lembra de Tiago 5,11, quando fala da paciência de Jó, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, como Deus iria renovar as forças de Jó, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que o Senhor possa renovar as suas forças, que o Senhor possa restaurar aquilo que está enfermo em tua vida, seja no espírito, na alma ou no corpo, que o Senhor possa te ajudar a correr mais rápido e mais longe, e como uma águia você esteja preparado para o voo no dia do arrebatamento. Isso é maravilhoso. O livro de Jó é cheio de segredos, não dá nem tempo para a gente parar, senão a gente fica alegre, quer comentar. É Deus falando sobre a grandeza dele, que Jó desconhecia. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argui assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que eu sou homem vil. Sim, que te responderia eu? A minha mão eu ponho na boca. Não vou falar mais nada, vou me calar. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele intentou falar com Deus e querer se justificar diante de Deus, mas agora ele reconhecia que ele foi um tolo em fazer isso, porque o Senhor é grandioso. Sim, ele tem tudo nas tuas mãos, ele criou tudo, e Jó não sabia como foi criado, nem quando foi criado, e nem como tudo era administrado de uma forma tão perfeita por Deus. Ainda em Jó 38, de 8 a 15, o Senhor fala: quem foi que encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quem foi que botou limite nas águas? Sim, os oceanos. Não é uma pergunta, eu desde pequeno me faço essa pergunta. O mar vem e volta. Por que ele nunca invadiu? Por que ele nunca saiu dos seus limites? Por que as águas dos rios não rompem as margens, salvo quando tem as cheias dos mares, as ressacas e também as enchentes nos rios? Mas por que normalmente não se rompem os limites, né? Os limites são respeitados, porque Deus foi quem encerrou os seus limites. Ainda em Jó 38, de 39 a 41, Deus está falando: porventura caçarás tua presa para a leoa? A leoa é quem caça geralmente, não é o leão, não é o macho, é a leoa. É você que vai lá pegar a presa para ela, é você que vai lá tomar o lugar dela. Você acha que ela vai permitir você tomar o lugar dela? O lugar que ela mesmo, sendo o leão, o rei, ela faz questão. Ele poderia caçar, ele até ajuda na caça, mas as caçadoras são as leoas. Quem é que prepara aos corvos o alimento?
Veja bem, os corvos são aves de rapina, eles comem carniça e olha, até mesmo animais imundos, animais impuros segundo a lei na época de Moisés, animal esse que foi usado por Deus para alimentar Elias com pão e carne. Sim, até esses animais, desde a águia com toda a sua majestade, até mesmo as cabras montesas, os jumentos bravos, os jumentos monteses, até mesmo os animais considerados como animais ruins, né, como os corvos, os urubus, quem é que alimenta eles? O Senhor se preocupa com eles também, porque na cadeia alimentar, quando um animal morre, eles viram alimento para esses outros animais. Sim, os chamados lixeiros da fauna, né, aqueles que são responsáveis pelas carniças, as carcaças de outros animais. O Senhor também para esses animais que são criaturas e criação dele, o Senhor também se preocupa com eles. Olha, esses animais ínfimos, rejeitados por nós. Quem é que gosta de passar perto de um urubu? Ninguém gosta, mas o Senhor está falando para Jó, até deles eu cuido, Jó. Você sabe quem é que provém o alimento para ele quando os seus filhotes gritam e vivem vagueando, desesperados? Sou eu, de certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias, Deus até brinca e zomba com Jó. Tu sabe demais, Diego. Tu já nasceu sabendo. A gente precisa ser um pouco mais humilde, precisa saber que nós não sabemos tudo, precisamos saber que talvez o outro sabe mais que a gente, precisamos saber que por mais que nos juntamos com vários sábios, nós podemos juntos não conseguir chegar a saber até mesmo que precisávamos saber. Nós não sabemos nada, eu só sei que nada sei, falava o pensador, e nós precisamos com isso continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. O saber e o aprendizado, ele é contínuo. Não se feche para o aprendizado, continue sendo alguém ensinável e você vai crescer muito na presença do Senhor. O capítulo de número 40 ainda do livro de Jó, o versículo de número 15, vai falar bem assim: contempla agora o Behemote, ou Bermote, ou Berremonte. Algumas traduções vão trazer, como a Bíblia Thompson de estudo, que trabalha com a versão da edição Almeida contemporânea, ela traz a tradução, e essa é uma Bíblia muito confiável, muito boa, ela traz a tradução para o Berremonte como o hipopótamo, né? Se nós fôssemos observar que muitos acreditam que tanto Leviatã quanto o Behemote, dentro da mitologia judaica, ainda existe Aziz, um seria o animal do ar, o outro seria um ser mitológico da terra, como o hipopótamo, como o Behemote, e o outro seria o grande animal das águas. Mas o Senhor fala: contempla, observa, olha, averigua, analisa, para aplicar na sua vida. Eu criei ele contigo. Então não era um ser mitológico, então não era um dinossauro, então não era um ser pré-histórico, era algum animal que estava na época de Jó, provavelmente um grande animal, um animal muito forte, um animal que poderia ser um elefante, mas que, se nós vamos ver, o elefante não vive dentro da água, ele vai até a água. Assim também é o rinoceronte. Então sobra, com aquelas características tão fortes, a figura do hipopótamo, e que eu me lembro, o Senhor me revelou no último sábado, onde eu estava em Uganda, o conteúdo do nosso livro, que será lançado em breve, onde nós trazemos uma alegoria acerca desse texto de Jó, capítulo número 40, e eu te convido aí a conhecer o nosso livro, que será lançado em breve, O Hipopótamo. E foi exatamente o que o Senhor nos revelou no último final de semana, onde nós estávamos em Uganda, quando morávamos lá no continente africano. Os segredos que estão dentro deste capítulo de número 40, a partir do versículo de número 15, a figura do Behemote, ou do hipopótamo, né? Que ele come a erva como boi. Então a figura do hipopótamo, ele é um herbívoro que vive hoje, havia antigamente na região do sul da Europa, também na Ásia e também na África, mas hoje existe somente na África, em regiões
hoje são regiões hostis, desérticas, mas que tem ali a sua água e ele vive submerso na água. Então nós vamos ver que o hipopótamo ele é alguém que come, por ser um herbívoro, um animal que come muito, e ele come como a ovelha, como o boi, ruminando, né? Come e come de novo, come e come de novo. Então o Senhor já está falando conosco que nós devemos sempre comer da palavra do Senhor, porque nós devemos aplicar. Contemplar é olhar, observar e aplicar na sua própria vida, de modo que assim nós temos que sempre buscar nos alimentar da palavra. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder no músculo do seu ventre. Eu descobri que o hipopótamo não é gordo, mas ele é um animal que ele tem um grande estômago, e é no estômago, dividido em 3 câmaras, que vai ser digerido uma parte, que vai virar nutriente, a outra que vai ser expelido a outra. E a força do hipopótamo, como diz o texto, está na capacidade que ele tem de digerir. Sim, um grande estômago dentro dele, a capacidade de digerir é onde se encontrava a força dele. Jó não estava sabendo digerir o que estava acontecendo com ele. Jó não estava sabendo digerir, em especial depois da saúde, porque ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, até ser provado na saúde. E ali depois ele vai falar, e quando ele fala, os amigos começam também a falar, e ele não está sabendo digerir as palavras que os amigos emitem acerca da situação dele, acerca da moral dele, acerca da vida dele. Sim, ele não está sabendo lidar com as adversidades, com o ambiente hostil onde ele estava. Por isso que o Senhor convida ele a observar, a contemplar e aplicar na vida dele o contexto do hipopótamo. Sim, porque ele tem uma capacidade de digerir, a força dele estava nos músculos do seu ventre, ou seja, aonde se digere aquilo que é botado para dentro. E isso é interessantíssimo. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas são entretecidos. Isso é maravilhoso. Entretecido me lembra de um tapete. Um tapete que tem várias tramas e que deixa o tapete mais forte com a sua consistência. Assim eram as suas coxas. A coxa fala daquilo que a musculatura que dá o movimento para a parte inferior do corpo, né? No caso as pernas, a coxa que liga aos pés e que conduz o movimento, né? Aquilo era fortalecido, entretecido, era bem trabalhado. Sim, as suas coxas são entretecidos, os nervos da sua coxa. É a gente que tem musculatura preparada, é a gente que não é um sedentarismo espiritual, né? Vamos dizer assim, né? É gente que está fortalecendo para poder continuar na caminhada. Ele mexe a sua cauda como cedro. Esse cedro aqui, eu só vou trabalhar com esses versículos, você vai ter que comprar aí o livro do hipopótamo para poder conhecer um pouco mais, né? Essa cauda dele, os cientistas não conseguem explicar direito o que o hipopótamo faz, porque ele mexe a cauda e lança fezes. No rio, quando ele faz isso, é para marcar território, mas não se sabe por que ele faz isso no solo, né? Porque o hipopótamo ele é muito territorial dentro da água, porque é poucos espaços na África onde hoje há o contexto de águas abundantes onde ele possa ficar assim, sem importunado. Então, de modo que nós vamos ver que ele também faz isso na terra. E aí eu me lembro, esterco na terra. Para que serve o esterco? Paulo falou que ele toma a vida passada dele como esterco. Ele perde tudo para poder ganhar a Cristo. Esterco não serve para nada, a não ser para adubar a terra. O termo humildade vem de humus, e humus vem de esterco, aquilo que vem para adubar a terra, para poder ser lançada a semente. O que o hipopótamo fazia? Quando ele ia de madrugada buscar comida, ele lançava, endurecia sua cauda como um cedro e balançava, lançando as fezes pelos lugares. Ele sabia que ele tinha que ir, mas ele tinha que voltar também. Ele sabia que ele precisava preparar o lugar para ele poder voltar para as águas. Ele precisava de humildade para entender que precisava ir se alimentar, mas que tinha que saber a hora de voltar e estar sempre ligado às águas. Isso, seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barra de ferro, né? É interessante porque o hipopótamo
ele tem a sua estrutura, um pulmão gigantesco que faria ele flutuar debaixo d'água. Mas cientistas cortaram suas patas e descobriram que os seus ossos, diferente de outros mamíferos, diferente de outros animais, diferente do ser humano que tem suas cavidades e ali tem um tutano, são ossos ocos. Não, são ossos sólidos, sim, pesados, como barra de ferro, como tubo de bronze, pesado, forte, rígido, inquebrável e que dava uma estabilidade para ele. Assim o Senhor está falando: pisa bem com o teu pé no chão, mas buscai as coisas que são do alto. Tu está se relacionando comigo, está ouvindo a minha voz. Agora eu estou me mostrando a ti e você vai poder entrar dentro dessa realidade onde você está inserida. Contempla o hipopótamo, que o hipopótamo, que o Behemonte possa nos ensinar como buscou Deus através desses animais, ensinar a Jó sobre a sua grandeza. E isso é maravilhoso. Não perca a oportunidade, entre em contato conosco, garanta já, até mesmo antes do lançamento, a sua edição do Hipopótamo, o livro que nós estaremos lançando em breve. Isaías 27:1 diz que naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã e serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, ele matará o dragão que está no mar. A minha pesquisa me conduz a fazer uma reflexão sobre o Leviatã como sendo uma figura do mal, uma figura de Satanás. É apenas uma reflexão, é apenas uma alegoria. Por quê? Porque aqui não, como algumas traduções colocam ele como um crocodilo, e o crocodilo é um ser pré-histórico, como por exemplo, e que remete aos dragões, só que ele solta fogo pela boca, né? E a Bíblia vai dizer que Satanás, a antiga serpente, ele hoje é chamado de o dragão em Apocalipse, né? Então são alegorias, né, que lembram. E o Senhor está perguntando lá no capítulo de número 41, pode tu pescar com o anzol o Leviatã? Você pode atrair o diabo e prender ele? Nós muitas das vezes vemos hoje no meio neopentecostal e até mesmo nos nossos meios que são impregnados pelo sincretismo religioso, pessoas que dizem que vão pisar na cabeça do diabo, que isso e que aquilo, como se o nosso inimigo, que é espiritual, não tivesse a sua força e o seu poder. É claro, e no começo do livro de Jó nós vemos que tudo está diante das mãos do Senhor e nada ele pode fazer sem que o Senhor permita. Mas lembre que ele tentou a Jesus e com o seu poder levou Jesus ao lugar mais alto do templo e falou: lança-te daqui, pois te dará ordem aos teus anjos para que te livre. Sim, o Senhor, ele tem todo o poder, mas o inimigo de nossas almas, ele também tem a sua força e o seu poder. E o Senhor fala para Jó: tu podes pescar ele, pode ficar brincando com o diabo, eu tô conjecturando acerca de uma reflexão simbólica, por uma das perspectivas. Muitos também acreditam, muitos estudiosos acreditam que o Leviatã também é uma figura de Satanás. Então pode pôr uma corda no seu nariz, ou seja, pode amarrar, prender e ficar, pode furar ele com sua queixada, porventura multiplicará as suplicações para contigo. O diabo, você acha que ele vai ficar suplicando para contigo? Não, meus irmãos, ele parou de tentar Jesus por um momento, mas depois ele voltou, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Então nós temos que ter cuidado, sim, tomar muito cuidado. O Senhor, como diz o nosso comentarista aqui, na sua mecânica celeste, como Deus geria tudo na dinâmica da vida, como nós falamos da águia, o Senhor pergunta acerca da avestruz, acerca do boi selvagem, acerca do cavalo de guerra, como o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, coloca aqui. O cavalo de guerra me lembra das éguas dos carros de Faraó, os cavalos mais preparados, os puros sangue do Egito, os mais fortes, que aguentavam as batalhas mais duras. Sim, o cavalo de guerra. Jeremias chega a falar:
Tu não está conseguindo correr nem com os homens, vai correr contra os cavalos de guerra? Ô Jó, será que você não está conseguindo lidar nem com seus próprios sofrimentos, nem com as filosofias vãs, as reflexões vazias e sem nexo dos seus amigos? Você vai querer contender com o Criador e como eu estou organizando todas as coisas? Você está sem força em ti mesmo, vai querer entrar numa batalha com alguém que tem força de exército, como eram os cavalos de guerra? Não, pera aí. Pensa um pouco mais sobre isso. Jó chega a falar lá no capítulo de número 6, versículo 29, voltai, pois, não haja iniquidade, tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. O nosso comentarista chega a dizer que ele se achava como alguém que era justo e que o Criador não havia sido justo com ele. Isso vai mostrar que ele queria auto-justificar-se diante de Deus. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: vive Deus, que se desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique até que expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade, a minha justiça, me apegarei e não largarei, e não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Olha, Jó estava querendo se auto-justificar, mas a salvação, ela vem pela fé. Primeiro, Deus se manifesta através da sua criação e ele questiona a Jó e faz uma série de perguntas que mostram a sua grandeza, a sua glória, tanto na criação quanto na administração de todas as coisas. Depois o Senhor se manifesta através de Cristo para nós. Sim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, porque é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem de vós, é um dom de Deus. Sim, e Deus também, como falou a Jó no capítulo de número 38, versículo 22 e 23, um dia irá se manifestar até mesmo para aqueles que não quiseram. Ele irá se manifestar com fogo, para cumprir a justiça dele. Essa justiça que os seus amigos, os amigos de Jó falaram muito, ela há um dia para se cumprir, é o dia da grande tribulação. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? A saraiva que eu retendo até o tempo da angústia, até o dia da peleja, da guerra. Uma pergunta que Deus faz para Jó, né? Nós vamos ver que nos últimos dias, como relata Apocalipse a partir do capítulo de número 6, haverá saraiva, chuva de pedras vindas do céu. Eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Saraivas, pedras como de fogo. Sim, o Senhor também há de se revelar. Ele se revelou a Jó através da sua criação. Ele se revelou a Moisés através da lei, ao povo através da lei. Ele se revelou aos judeus e à igreja através da graça. Dia após dia ele tem se revelado aos gentios através da igreja, pela ação do seu Santo Espírito, e ele haverá de se revelar também no dia da grande tribulação, através do fogo e através de uma série de outras questões que hão de acontecer. Meus amados amigos, nosso Deus, ele é um Deus relacional que se revela e que se mostra. E ele faz uma série de perguntas a Jó que cabem para a nossa reflexão. Uma reflexão que nos conduz a contemplar, a observar, a prestar atenção na dinâmica de toda a criação, na grandeza de toda a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu,
grandioso és tu, para que em tudo nós venhamos a entender que o nosso Deus, ele se manifesta, se expressa, se mostra em tudo que ele fez e em todo lugar ele está presente, porque, como disse Isaías, não há linguagem que se manifeste aonde ele não esteja. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta e compartilhe essa aula, inscreva-se em nosso canal, deixa o teu glória a Deus no comentário. Muito obrigado por você estar aqui até o final da aula e nos acompanhar nesse trimestre. Em breve nós começaremos um novo período de estudos na Escola Bíblica Online da Alfa e Ômega e eu espero estar contigo aqui, se Deus assim nos permitir. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele se revele a você, que Ele te faça entender a grandeza da sua criação e que Ele te lembre que Ele nunca te deixou só e que você, como Jó, possa reconhecer que nós não somos nada, mas que Ele é tudo e em tudo possa ver a grandeza do nosso Deus e a grandeza de Deus seja manifesta em ti, manifesta através da sua família, manifesta na tua igreja, manifesta aonde você estiver e o nome do Senhor seja glorificado, que Ele resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz, que o Senhor te abençoe. Tenha um bom final de semana.